Bom, estamos gravando. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um colóquio, né, do ciclo de colóquios 2020, do Instituto de Física da UF. Gostaria de lembrar a todos, né, que o seminário está sendo gravado, né, o colóquio está sendo gravado, e depois ele será disponibilizado, né, no canal de divulgação do Instituto de Física da UF, lá no YouTube. Os estudantes que quiserem certificado, basta botar uma mensagem no chat, o nome completo, instituição e e-mail. E se for um estudante da UF, por favor, coloque também a matrícula. Gostaria também de lembrar que as câmeras e os microfones devem ficar desligados durante a apresentação, né, para evitar congestionamento e interrupções, e que as perguntas e comentários devem ser colocados no chat. E ao final da apresentação eu passo todas elas em ordem, né, para o palestrante, dando início, então, à sessão de discussão. Bom, hoje nós estamos recebendo o professor Eduardo Granado, né, da Unicamp. Agradeço imensamente a pronta resposta no aceite, né, que foi um pouco em cima da hora, mas foi tudo muito rápido em termos de organização. Bom, o professor Eduardo, né, ele fez a graduação e o seu doutorado na Unicamp. Ele fez um pós-doutorado, né, no National Institute of Standards and Technology, nos Estados Unidos. Ele é professor da Unicamp, né, desde 2003, sendo que em 2009 ele conseguiu a livre docência, né, lá na Unicamp. E atualmente ele também é presidente, né, da Associação Brasileira de Cristalografia. As linhas de pesquisa principais, né, do professor Eduardo são magnetismo e supercondutividade. E hoje ele vai falar um pouquinho, né, de alguns resultados bastante interessantes que ele tem obtido nos últimos tempos. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite, pela participação, e eu passo a palavra agora para você, Eduardo. Obrigado, Rodrigo, obrigado pela apresentação e pelo convite. Para mim é um prazer aí apresentar um pouco aí do nosso trabalho recente. Eu escolhi aqui para apresentar um trabalho que não está publicado ainda, a gente acabou de fechar o trabalho e enviar para a submissão. E, então, o título da apresentação, Comportamento Crítico Quântico em Iridato, e é um trabalho feito em várias mãos. Eu estou colocando as pessoas que, de fato, participaram ativamente desse trabalho, né? O Koushik Samantha foi um pós-doc do nosso grupo, terminou faz um ano, mais ou menos, e a gente continuou trabalhando na interpretação depois disso. Jean Carlos Souza, aluno de doutorado do professor Pascoal Pagliuso, Danilo Rigitano, aluno de doutorado meu, o Ítalo, Admir Ítalo Morales, é um aluno de doutorado também meu, e aí nós dois, né, o Pascoal Pagliuso, professor do nosso grupo, e eu, a gente trabalhou nesse problema. Eu queria começar só, assim, chamando a atenção do fato, né, por que, em particular, a gente resolveu investigar um iridato dentro de tantas possibilidades aqui na tabela periódica. Então, vocês percebem que o irídio, ele está aqui ele faz parte, né, dos chamados metais de transição, mas não é um metal de transição muito famoso, muito conhecido. Em geral, a gente conhece os metais de transição, os materiais envolvendo metais de transição, em geral, são materiais magnéticos, envolvendo os metais dos 3D, né, o crômio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, etc. São os mais comuns e que tem, do ponto de vista de estudo de sistemas fortemente correlacionados e magnetismo, etc., são os elementos ali que em geral, são os mais utilizados, certo? Então, os outros elementos ali que estão mais com número atômico maior na tabela periódica, né, os 4Ds e os 5Ds, eles têm certas características que são similares aos metais de transição 3D, então por isso eles continuam sendo classificados como metais de transição, mas também tem algumas particularidades. Então, vamos dizer, a escala em que as diferentes
diferentes processos físicos, né, a escala de energia em que as diferentes interações e processos acontecem é um pouco diferente, ou às vezes, né, em algumas situações, muito diferente nos metais de transição 5Ds, os metais de transição mais pesados, em relação aos 3Ds. Tá? E isso, isso acontece por alguns motivos, né? O primeiro motivo, assim, que é o que eu poderia mencionar para vocês, é que o orbital 5D, os orbitais 5Ds, em que estão ali os elétrons de valência, são orbitais tipicamente mais estendidos espacialmente do que os orbitais 3D, né, que são mais compactos. Tá? Então, por isso, os fenômenos envolvendo correlação eletrônica, ou seja, interação coulombiana entre elétrons da mesma camada, né, dos 5Ds, em geral, são menores nos 5Ds em relação aos 3Ds. Tá? Então, essa é uma primeira característica dos 5D, os fenômenos, a correlação eletrônica tende a ser menor, mas ainda é significativa. Né? Então, tipicamente, a gente está numa escala ali que a gente chama de materiais com média correlação eletrônica, ou intermediária. Né? Uma outra característica importante, né, que os 5Ds têm de diferencial em relação aos 3D, tem a ver com o chamado acoplamento spin-órbita, que é um fenômeno que todos veem ali no curso de graduação, lá no curso tipicamente ali no pré-mecânica quântica, ou até e depois com mais detalhes no curso de mecânica quântica 2, normalmente, né, quem faz física. E o acoplamento spin-órbita tem a ver, né, a gente, obviamente, é um fenômeno, né, fundamentalmente relativístico, né, em que ele é previsto diretamente pela equação de Dirac, mas ele pode ser entendido, ele pode ser visualizado classicamente, pensando, né, que é como se fosse o átomo pensando como os elétrons dando volta em torno do núcleo. Então, esse é o esqueminha, esse diagraminha que eu estou fazendo, é um elétron aqui dando volta, uma visão clássica do elétron dando volta em torno do núcleo. E quando ele faz isso, na visão do elétron, é como se o núcleo estivesse dando volta em torno dele, então é como se fosse uma corrente, porque o núcleo, então, é carregado eletricamente, então é como se houvesse uma corrente, né, uma corrente devido a esse movimento da carga positiva, na visão do elétron, dando volta em torno dele. Né? Então, essa corrente gera um campo magnético sentido pelo elétron, e esse campo magnético sentido pelo elétron, devido, vamos dizer, ao movimento orbital, esse campo magnético ele acopla com o momento magnético intrínseco do elétron, que é o spin. Tá? Então, além desse movimento orbital que gera, né, um momento angular orbital, o elétron também tem um momento magnético intrínseco, que é o spin. Tá? Então, esse campo magnético gerado aí pelo movimento orbital do elétron, do elétron em relação ao núcleo, ou vice-versa, né? Então, ele gera um acoplamento de polar magnético com o momento magnético intrínseco. Tá? Então, isso dá origem a um termo no hamiltoniano de interação proporcional ao momento angular de spin, S, produto escalar, com momento angular orbital, S escalar L. Tá? Então, isso é um fenômeno bastante conhecido, ele acontece ele é estudado em detalhes ali no nosso curso de graduação para o átomo de hidrogênio, mas ele acontece também, né, na tabela periódica inteira. E em particular, né, esse fenômeno, ele fica, vamos dizer, esse campo magnético, essa interação spin-órbita, ela fica maior quanto maior for o número atômico. Tá? Primeiro, porque quanto maior o número atômico do átomo, né, maior é a carga elétrica do núcleo, né, e maior, então, mais forte vai ser gerado o campo magnético, tal como sentido pelo elétron, né, devido a esse movimento relativo entre o elétron e o núcleo. Tá? E, em segundo lugar, né, quanto maior o número atômico, né, maior a probabilidade da nuvem eletrônica estar próxima do núcleo, da região mais próxima do núcleo, porque justamente a atração coulombiana na região próxima do núcleo vai ficando cada vez maior à medida que o número atômico aumenta. Tá? E quanto mais perto, né, o elétron está ali do núcleo, mais forte, vamos dizer assim, é a interação, esse acoplamento spin-órbita. De tal maneira que né, à medida que a gente percorre a tabela periódica, a energia associada, né, a esse acoplamento spin-órbita, ela tende a aumentar com a quarta potência do número atômico. Tá? Ele vai com Z à quarta. Tá bom? De tal forma que né, para os elementos mais pesados ali, como, por exemplo, os 5Ds, o acoplamento spin-órbita tende a ser uma interação muito mais importante do que
para os metais de transição 3D, os elementos mais leves ali da metais de transição. Então, esse jogo ali, do acoplamento spin-órbita ser muito mais forte do que nos 3D, e os efeitos de correlação eletrônica serem mais fracos do que nos 3Ds, isso faz com que o equilíbrio ali de forças de interações seja diferente. E isso leve a uma física, tipicamente, ou normalmente, uma física, propriedades magnéticas e de transporte que não, em geral, não são entendidas com a intuição que a gente constrói para as pessoas que trabalham, né, em magnetismo, supercondutividade, trabalhando principalmente com os 3Ds, a gente constrói uma certa intuição ali de qual a interação mais forte, qual é a interação mais fraca. Então, essa intuição que, em geral, é construída para os materiais magnéticos mais comuns, ela não funciona muito bem para os metais de transição 5Ds, tá bom? Então, a gente tem que repensar alguns conceitos ali quando a gente trabalha com esses materiais envolvendo esses 5Ds. Então, isso é muito importante, e hoje em dia, né, os iridatos, e não só os iridatos, mas outros materiais magnéticos envolvendo 5Ds, momentos 5Ds, eles estão entrando cada vez mais na moda, estão ficando cada vez mais estudados e recentemente, né, justamente por causa disso, porque essa física diferente, né, essas interações, essa escala de interações diferente gera uma física, começa-se a perceber cada vez mais claramente que gera fenômenos físicos que não são observados em outros materiais, tá? Em outros lugares ali da tabela periódica. Então, esse é o interesse nosso e de aprofundar esse estudo aí nos materiais 5Ds. Então, a gente tem trabalhos publicados em outros materiais que não irídio, né, principalmente rênio, que também tem uma física bastante interessante, mas, vamos dizer, a razão da gente estar realmente interessado nisso é essa. Então, vamos pensar como é que fica o esquema de níveis eletrônicos, né, quando a gente tem essa situação. Então, a gente parte aqui considerando que a gente tem um elemento, né, e aqui eu estou assumindo que o irídio está na valência 4+, né, que é o caso aqui do material que a gente estuda, dos materiais que a gente tem estudado. O irídio 4+, ele tem 5 elétrons aqui na camada 5D, tá? E os níveis 5Ds, né, os níveis atômicos 5Ds do átomo livre, quando submetido, né, a um ambiente de um material, ou seja, de um sólido, de um cristal em particular, os átomos vizinhos, né, que são, no nosso caso aqui, átomos de oxigênio, que são átomos negativamente carregados, eles geram um campo elétrico que é sentido, né, por esses elétrons do irídio. Tá? E esse campo elétrico, esse campo elétrico faz com que os níveis eletrônicos 5Ds, que são degenerados, né, para o átomo livre, eles sofram, então, uma separação causada pela interação do átomo 5D com o campo elétrico do ambiente, né, dos átomos que estão vizinhos ao irídio. Tá bom? Isso separa, se a gente estiver falando de um campo octaédrico, que acontece tipicamente quando você tem o irídio rodeado por um octaedro de oxigênios, então se separa em níveis T2G que tem uma degenerescência 6, né, se a gente considera o grau de liberdade de spin, e níveis EG que tem degenerescência 4, se a gente considera o grau de liberdade de spin. Tá? Então, como tem 5 elétrons aqui no irídio 4+, todos os 5 elétrons vão estar em níveis derivados aqui desse T2G. Tá bom? E agora, como eu falei para vocês, o acoplamento spin-órbita ganha uma importância grande aqui para os 5Ds e seria, então, a próxima interação mais importante a ser considerada depois do campo cristalino. Tá? E esses níveis T2G, eles funcionam efetivamente como se fosse um sistema com momento angular L igual a 1. Tá? Apesar de que o nível 5D tem L igual a 2, né, os 6 níveis T2G, eles acabam, né, quando a gente faz a matemática, eles acabam funcionando como se fosse um momento orbital efetivo L igual a 1. Tá? E aí, quando esse L igual a 1 se acopla com o S igual a meio, com spin meio, né, que são o spin dos elétrons, então isso gera níveis que podem ter um momento angular total, 1 mais meio, que é 3 meios, né, e 1 menos meio, que é meio. Tá? Então, a gente tem um J,
quem já fez ou está fazendo mecânica quântica vai lembrar disso, vai saber disso, né? A gente tem uma soma de momento angular orbital com momento angular de spin, e aí você tem o número quântico, que é o momento angular total, e vai ser o bom número quântico nesse caso, tá? Então, no caso dos iridatos, em particular, porque a interação, o acoplamento spin-órbita é muito forte, nem o momento angular orbital e nem o momento de spin são bons números quânticos, né? Os bons números quânticos associados ao momento angular são associados ao momento angular total, ao J, tá bom? Então, no final da história, devido ao acoplamento spin-órbita, os níveis que têm um J efetivo 3,5, eles vão ter uma energia menor do que os níveis que têm um J efetivo igual a meio, tá? E a separação entre eles tem a ver com o parâmetro lambda, que é essencialmente uma constante de proporcionalidade que aparece ali no termo de acoplamento spin-órbita, ok? Então, aí a gente vai ter J efetivo igual a 3,5, né? Então, a gente tem o JZ sendo 3,5, meio, menos 3,5, então cabem 4 elétrons aqui no J efetivo igual a 3,5. Como a gente tem 5 elétrons à disposição, todos esses níveis vão ser populados, e o elétron que sobrou vai estar ocupando esse nível JF igual a meio, tá? Então, ele vai estar ocupando o nível de momento angular meio, certo? Que é um nível duplamente degenerado, né? A componente Z pode ser mais meio ou menos meio. Tá bom? E aí, como próxima interação importante, agora entra as correlações eletrônicas, tá? As correlações eletrônicas intermediárias, elas são fortes o suficientes para que esse nível JF igual a meio, que é duplamente degenerado, né, as correlações entre os elétrons, elas façam com que esse nível se separe em 2 níveis, né, que são chamados, né, LHB ou UHB, que são Lower Hubbard Band ou Upper Hubbard Band, tá? E esses 2 níveis são separados por um gap, que aqui está indicado como delta, ok? Então, por conta do efeito de correlação eletrônica, a gente só tem um elétron aqui para popular esses níveis, ele vai ocupar, então, o LHB, ele vai ocupar esse nível mais baixo, e no final da história, a gente vai ter um material que vai ter um J efetivo meio e um momento orbital, perdão, um momento angular na direção Z igual a meio, e esse momento angular vai dar origem a um momento magnético, que não é um momento magnético puramente orbital e nem puramente de spin, é um momento magnético que está misto, né, que tem caráter misto entre orbital e spin. A gente pode pensar esse mesmo diagrama de níveis agora pensando num sólido, né? Num sólido a gente não tem os níveis tão bonitinhos assim como eu estou desenhando aqui, porque você tem bandas, né? Você tem cada um desses níveis, na verdade, se forma uma banda de energia, né? Que é um intervalo de energias em que cada nível se abre, né? Quando a gente forma um sólido. Então, pensando nesse mesmo esquema de níveis, agora, do ponto de vista de um sólido, né, a gente começa com, aqui do T2G, né, esses níveis T2G, a gente já considera que, os níveis E, a gente considera que eles estão muito acima em energia, eles não são importantes aqui para a física desse material, os níveis importantes são todos T2G, que formam, então, uma banda T2G, tá, no sólido. E essa banda T2G, então, ela vai se separar em uma banda, que a gente chama uma banda JF igual a 3,5, né, uma banda de momento angular efetivo igual a 3,5, e aí 2 bandas que são oriundas dos níveis JF igual a meio, mas como você tem os efeitos de correlação eletrônica, essas 2 bandas, essa banda JF igual a meio, na verdade, se separa em 2, é uma banda bem estreitinha, uma banda, né, ou seja, tem uma largura muito pequena, e isso favorece os efeitos de correlação eletrônica, e justamente essa banda de largura pequena, ela se separa em 2 bandas de largura pequena, tá? Então, a gente tem essas bandas de JF igual a 3,5 e JF igual a meio. E, de novo, né, como tem 5 elétrons populando, a gente fica com esse elétron populando esse nível JF igual a meio. Então, vamos dizer, essa correlação aqui de interações acaba dando origem a essa situação em que você tem uma banda uma banda com momento angular igual a meio, uma banda populada por elétrons com momento angular igual a meio, e existe uma correspondência muito clara e muito visível entre a física dos iridatos e a física dos cupratos, dos supercondutores de altas temperaturas críticas baseadas em cobre, porque nesse caso, nos cupratos, né, também, no final da história, são níveis 3D, 9, e os níveis 3D 9, você tem os níveis EG, que se separam em 2,
E acontece algo similar, ou seja, o elétron vai ocupar um nível EG, que é separado devido a um efeito chamado efeito Jahn Teller, e aí, por efeito de correlação eletrônica, ele acaba ficando numa banda ali sozinho, e aí você pode dopar essa banda com elétrons, ou com, né, ou a banda de cima com elétrons, ou essa banda populada com buracos, e essa física dá origem, né, assim, se percebe, se acredita que essa física, vamos dizer, que esses ingredientes dão origem à supercondutividade em alta temperatura crítica, e por isso foi proposto que os iridatos também, quando dopados, seriam materiais supercondutores por conta dessa equivalência muito clara entre os iridatos e os cupratos. A diferença é que nos iridatos a banda é uma banda J igual a meio, e nos cupratos a banda é uma banda S igual a meio, só tem um grau de liberdade de spin. Tá? Então tem essa diferença. E essa correspondência entre iridatos e cupratos tem sido bastante explorada na literatura recente, né? Eu não vou entrar por esse caminho na minha apresentação de hoje, mas tem sido bastante explorada, e isso assim, já, apesar de não ter sido observada a supercondutividade nos iridatos, né, pelo menos não com temperaturas apreciáveis, já foram observadas várias características relativas, né, a uma fase que aparece nos cupratos, que é uma fase de metal estranho, né, ou fase de pseudo-gap, que aparece nos iridatos, e assinaturas similares ali a essa fase que aparece nos cupratos foram observadas também nos iridatos, tá, por várias técnicas espectroscópicas, como, por exemplo, fotoemissão de elétrons ou espalhamento inelástico de raio-x, em que se percebe algumas assinaturas relativas a isso. Tá bom? Mas a gente não vai entrar muito em detalhe nessa linha, mas é importante perceber que uma das razões que os iridatos estão bastante estudados hoje em dia é porque ele é visto como uma possível porta para uma, né, nova classe de supercondutores que teria alguma analogia com os cupratos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o material em particular que a gente está interessado, que é o composto estrôncio 2, irídio, oxigênio 4. Tá? Esse composto estrôncio 2, irídio, oxigênio 4 tem uma estrutura cristalina da forma como eu desenhei aqui, e aqui eu estou privilegiando aqui nesse ângulo, aqui eu estou privilegiando o empilhamento da estrutura ao longo do eixo C, que é o eixo mais longo aqui da estrutura. Então, esse empilhamento, a estrutura, basicamente, a gente pode entender como os átomos de irídio, são esses átomos azuis que aparecem aqui, né, rodeado por octaedros de oxigênio, que são esses vermelhinhos, tá? E fora desse ambiente tem os átomos de estrôncio, que estão aqui, são esses átomos em cinza, tá? Isso formam camadas que vão sendo empilhadas uma em cima da outra. Então, vocês percebem que tem uma camada que eu chamei de A, depois uma camada que eu chamei de B, tá? Essa camada que eu chamei de B é uma camada que tem um deslizamento dos átomos em relação à camada A. Você percebe que o átomo de irídio está deslizado, ele está em uma posição diferente aqui no plano em relação à primeira camada, então tem esse deslizamento. Na camada C, você percebe que o padrão de deslizamento é similar à camada A, só que a rotação dos octaedros, você percebe que esses octaedros estão rodados aqui em torno do eixo C, então você vê que os oxigênios aqui da camada A está um pouquinho aqui para a esquerda, por exemplo, esse que eu estou apontando, e para a camada C ele está um pouquinho para a direita. Então, eles estão rodados de formas diferentes na camada A e na camada C, assim como em relação à camada B e camada D. Então, camada A e camada C, eles têm o mesmo deslizamento, camada B e D também, mas eles têm rotações, um padrão de rotação distinto. Então, a gente consegue identificar claramente 4 camadas A, B, C, D, que vão sendo empilhadas, e depois, né, quando a gente vai formando o cristal, essas camadas vão sendo repetidas, né? Então, fica A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, e assim, até formar o cristal. Essa estrutura cristalina é idêntica, na verdade, é muito similar, vamos chamar assim, à estrutura também dos cupratos, o que reforça a estrutura particular do lantânio 2, cobre, oxigênio 4, o que reforça a analogia que é feita ali entre iridatos e cupratos. Agora, olhando essa estrutura numa visão diferente, né, ou seja, aqui na primeira figura, né, o eixo C seria esse eixo vertical. Agora, vamos olhar em particular cada um desses planos aqui, tá? Então, eu vou pegar esse plano e vou ver ele, como é que fica a estrutura no plano AB,
tá bom? Então, aqui agora eu estou fazendo esses desenhos aqui da estrutura de cada uma dessas camadas aqui, da camada A, da camada B, da camada C e da camada D, no plano, projetado no plano AB. Tá bom? Então, aqui claramente a gente vê os octaedros, que aqui estão formando, parecem mais uns quadrados de oxigênio, mas tem também oxigênios aqui apicais, que estão em cima e embaixo, formando octaedros. E esses octaedros, eles estão rodados, né? Dá para ver claramente, daria para ver também na primeira figura, mas dá para ver nessa figura aqui que os octaedros estão rodados aqui, estão fazendo uma certa rotação. Essa rotação, de novo, a gente percebe que entre a camada A e a camada C, essa rotação está acontecendo em sentidos opostos, né? Dá para ver. Enquanto que na camada A e B, você percebe, então, o deslizamento que entre essas duas camadas. E, de novo, se eu comparo a camada B com a camada D, a gente percebe também um padrão, né, uma rotação dos octaedros em sentidos opostos, em relação ao eixo Z. Tá bom? Então, essa é a estrutura cristalina do material, e associada a essa estrutura cristalina, existe uma estrutura magnética também. Os átomos de irídio, como eu falei para vocês, têm um momento magnético de alguns décimos de magnetons de Bohr. Como eu falei para vocês, esse momento magnético ele tem um caráter híbrido entre momento orbital e de spin. E é interessante notar que, por conta aí dessa física dos iridatos, os momentos magnéticos eles estão apontados exatamente na direção aqui eles estão acompanhando, né, eles estão fazendo um padrão de rotação que acompanha a rotação dos octaedros de oxigênio. Então, os octaedros que estão rodados para um lado, os momentos magnéticos seguem esse padrão de rotação, tá? E aí, quando os octaedros estão rodados para o outro lado, o momento magnético segue também o padrão para o outro lado também. Então, é como se fosse uma bússola de momento magnético. O momento magnético vai se orientando, a direção do momento magnético vai sendo orientada pela direção ali da rotação dos octaedros de oxigênio. Tá? Então, isso é um aspecto muito interessante da estrutura magnética desse material. Né? Então, a gente fala que tem um locking, né? Um travamento da estrutura magnética em relação à rotação dos octaedros. Então, portanto, obviamente, a estrutura magnética é uma estrutura não colinear, fortemente não colinear. Esse ângulo aí entre os momentos magnéticos é da ordem de 20 graus, né, algo assim, tá bom? Outra coisa que a gente percebe aqui nessa estrutura magnética se você percebe a camada A gente percebe, né, que você tem alguns momentos magnéticos apontando para a direita e um pouquinho para baixo, depois tem momentos magnéticos apontando para a esquerda e um pouquinho para baixo, depois à direita e um pouquinho para baixo de novo. Então, percebe que o esquerda, direita, esquerda, eles vão se cancelando. Então, o momento magnético nessa direção, vamos chamar que essa é uma direção A, né? O momento magnético na direção A se cancela, mas na direção B, você percebe, a direção B seria, né? Aqui tá, que eu estou apontando a definição dos eixos, da direção B seria o vertical aqui. Na direção B, há um momento magnético líquido, não compensado na camada A. Então, a camada A tem um momento magnético total apontando na direção menos B, vamos dizer assim, usando aqui a convenção dos eixos que eu coloquei aqui, enquanto que vamos dizer, na camada B, né, o momento magnético líquido estaria para cima, tá? Então, aqui na camada A, o momento líquido está para baixo, na camada B, o momento líquido está para cima, né, na camada C está para cima, na camada D está para baixo. Então, o padrão de empilhamento, dos momentos magnéticos líquidos das camadas segue esse padrão, menos, mais, menos, mais, menos, e assim vai. Tá bom? É um padrão de empilhamento que, no final da história, a gente tem uma estrutura antiferromagnética, porque acaba se cancelando também o momento magnético da camada A em relação ao da camada B. Então, em todas as direções, o momento magnético total é zero. Mas cada uma das camadas tem um momento magnético líquido, e isso é importante para entender as propriedades magnéticas desse material. Então, esse material, como eu mencionei para vocês, tem um grande número de propriedades importantes, interessantes, assim, que não são comuns em metais de transição, e não são comuns em materiais, em nenhum outro tipo de família de materiais. E algo que me chama muito a atenção, que eu queria mencionar para vocês, é um resultado que foi publicado em 2018 e tem sido estudado por outros grupos desde então, que é um experimento de difração de raio-x, ou seja, estudando a estrutura cristalina do material, mas estudando a estrutura cristalina do material e passando uma corrente elétrica simultaneamente, tá bom? Com o cuidado necessário para que essa corrente elétrica não esquente o material, né? Então, é uma corrente elétrica, mas se mantém ali o controle da temperatura do material.
E se percebe que a posição dos picos de Bragg do material é alterada pela corrente. Então, aqui está aqui nessa figura B, aqui, dessa referência aqui que eu estou mencionando, do grupo do Genkal. Você vê que tem um pico de Bragg, que ele identificou aqui como 0,016, tá? Que para a corrente 0 mA é um pico bastante intenso, para uma corrente de 105 mA a intensidade fica muito menor e a posição do pico também é deslocada. Então, isso mostra que a corrente elétrica tem uma influência na estrutura cristalina do material, nos parâmetros da estrutura cristalina, parâmetros de rede e também a posição dos átomos, né? Porque a posição dos átomos dentro da célula unitária determina a intensidade dos picos de Bragg. Tá? Então, se percebe que não só os picos de Bragg se deslocam, mas também eles alteram as intensidades. Alguns ficam mais fracos, outros ficam mais fortes. E aí se concluiu que a estrutura do material, a estrutura cristalina, ela é sensível à passagem de uma corrente elétrica. Tá? Isso não é entendido até hoje. Na verdade, você tem muito pouca ideia do que está acontecendo, mas se percebe que claramente tem a ver com o forte acoplamento spin-órbita que esse material tem. Então, a física ela não é completamente entendida, mas o ingrediente que leva a esse fenômeno, o principal ingrediente, ele é identificado como sendo devido ao acoplamento spin-órbita, né, que acopla, então, acaba, de alguma forma, acoplando a corrente elétrica do material vamos dizer, às distâncias ali entre os átomos que acontecem, de um átomo em relação ao outro, e, portanto, vamos dizer, os parâmetros de rede, e se altera os parâmetros de rede, se eu tenho um cristal macroscópico, isso significa que a corrente elétrica altera as dimensões físicas do material. Se eu tenho um monocristal passando uma corrente elétrica, então um dos lados ali do monocristal vai ficar menor e o outro vai ficar maior quando eu passar a corrente elétrica. Então, é um efeito muito interessante. Então, você controlar, vamos dizer, a forma de um material pela passagem da corrente elétrica. Claro que o fenômeno é fraco, né? Não é uma coisa que daria para ver no olho assim acontecer, mas mesmo assim é algo interessante. Eu queria mencionar, então, que, como eu falei para vocês no início da apresentação, né, você tem o acoplamento spin-órbita leva a separação dos níveis, perdão, a correlação eletrônica leva a separação dos níveis JF igual a meio em duas bandas distintas. Isso faz com que o material seja um material isolante, né, com um certo gap, e a gente tem uma expectativa de que, ao, por exemplo, aplicar uma pressão hidrostática, essa pressão hidrostática faria com que a largura das bandas aumentaria e as duas bandas que estariam separadas entre si se juntassem, e isso levaria a uma transição metal isolante nesse material, tá bom? Então, eu queria só fazer uma breve discussão do que seria associado ao comportamento crítico próximo a uma transição metal isolante. Então, imagina, por exemplo, a gente fazer um experimento de resistividade em função da temperatura. Se eu tenho um isolante, essa resistividade vai diminuindo à medida que eu aumento a temperatura. Se eu tenho um metal, essa resistividade vai aumentando à medida que eu aumento a temperatura, certo? Então, imagina que eu tenho algum parâmetro de controle, que, por exemplo, poderia ser a pressão hidrostática, que tenderia, que, vamos dizer, a gente conseguiria transformar um material isolante em metal, tá, a partir desse parâmetro de controle. Então, a gente percebe que o que se espera é que você teria um isolante, né, que vai ficando, à medida que você vai aumentando esse parâmetro de controle, diminuindo, no caso, né, esse parâmetro de controle por essa escala, mas vai ficando um isolante cada vez mais débil, e até que chega um valor crítico aqui desse parâmetro de controle, que você tem a transição metal-isolante acontecendo, e a partir desse valor a gente passa a ter um comportamento metálico. Tá bom? Então, isso pode ser desenhado de outra forma, assim, num gráfico temperatura versus parâmetro externo. Então, para um parâmetro externo menor que um certo valor, você teria um metal, maior do que esse valor teria um isolante. Você teria uma escala de temperaturas em que o comportamento seria puramente metálico e uma escala de temperaturas em que você teria um metal ruim ou um isolante ruim. Mas é importante chamar a atenção que, quando você varia esse parâmetro de controle, a transição metal-isolante em si, ela vai acontecer numa temperatura zero, ou seja, você vai atingir um comportamento crítico em que você, a temperatura zero, a transição está acontecendo a uma temperatura zero, a temperatura o mais próximo de zero que se consiga chegar. Então, se a gente consegue atingir essa região aqui da transição metal-isolante,
né, é induzida por algum parâmetro externo ou parâmetro de controle, a gente estaria numa situação em que você teria um material que não é nem metal e nem isolante, ele estaria justamente num ponto crítico quântico, e nesse ponto crítico quântico, já se percebeu ao longo dos últimos anos, né, que em torno de pontos críticos quânticos, coisas interessantes acontecem, tá? Então, vários fenômenos importantes e que estão sendo estudados hoje em dia, né, pelo pessoal que trabalha em física da matéria condensada, está associado a materiais sujeitos a essa condição de estarem justamente em uma transição de fase quântica, em um ponto crítico quântico, tá? E em torno desse ponto crítico quântico acontecem o que a gente chama de flutuações quânticas, né, que seria essa linha tracejada em preto, em temperaturas, inclusive, muito acima de T igual a zero. Tá? Então, o comportamento desse material ele fica muito estranho, e não fica muito estranho só em T igual a zero, ele fica muito estranho em temperaturas finitas. Tá? E nesse comportamento muito estranho, coisas engraçadas e interessantes podem acontecer. Por exemplo, né, se acredita que supercondutividade não convencional ela emerja dessa situação aí de você estar próximo a uma transição de fase quântica, e as correlações, né, vamos dizer, as flutuações quânticas que acontecem em torno dessa transição, possivelmente são atores importantes ali para explicar a supercondutividade não convencional, tá bom? Só para ficar num exemplo. Então, a gente entrou nesse problema justamente interessado em provocar uma transição de fase quântica, uma transição de fase metal isolante, de alguma forma, no estrôncio 2 irídio oxigênio 4. Então, isso tem sido estudado não só pela gente, também por outros grupos. Então, eu estou mencionando aqui dois grupos que fizeram esse estudo, um em 2012 e agora outro mais recente, em 2020. E o que se percebe é que, ao aplicar uma pressão hidrostática, então você tem uma queda inicial da resistividade, da resistência do material, que estaria no sentido certo, que a gente esperaria que o material fosse ficando mais metálico à medida que a pressão acontecesse, mas acontece que por uma pressão acima aqui de 15 gigapascal, mais ou menos, o material entra numa espécie de platô, e você não consegue aumentar, você não consegue induzir a fase metálica nesse material. Ele fica com uma resistência alta, cai, obviamente, um pouco aqui nessa primeira região, mas depois fica num valor ainda muito alto, num estado ainda isolante para pressões mais altas, até 40 GPa, e depois ali, um estudo mais recente, se viu que até 185 GPa não se consegue induzir uma transição metal isolante nesse material. Então, nosso interesse inicial nesse material foi tentar estudar o comportamento dele sob pressão. A gente estudou, a gente fez isso utilizando difração de raio-x sob pressão. A gente fez isso estudando espectroscopia Raman sob pressão. Então, a gente obteve resultados interessantes, que eu não vou entrar em detalhes aqui no seminário de hoje, né, porque o tempo já tá avançado, e é um estudo anterior que a gente fez, em que a gente percebeu, né, que tem uma transição de fase estrutural acontecendo aqui em 40 GPa, mesmo não tendo a transição metal isolante, tem uma transição de fase estrutural. Nessa transição de fase estrutural acontecem e antes da transição de fase estrutural acontece também transições eletrônicas, mas não associadas a uma transição metal isolante, e também todo o espectro vibracional, né, a vibração dos átomos ali, ele é fortemente dependente da pressão e muito sensível às diferentes temperaturas de transição que acontecem nesse material. O nosso estudo ficou restrito entre 0 e 45 GPa, que é uma região ali onde o material é isolante, mas é um isolante, em cada região de pressão, é um isolante que se comporta do ponto de vista eletrônico completamente diferente. Tá bom? Então, tem toda uma física aí por trás dessas transições induzidas com pressão, mas o importante, a moral da história aí desse primeiro estudo, é que com a pressão hidrostática não é possível, pelo menos com as pressões que foram atingidas até agora, não foi possível atingir o ponto de criticalidade quântica, onde supostamente talvez exista coisas muito interessantes acontecendo, como supercondutividade. Tá bom? Então, o próximo caminho que a gente pensou para atingir essa transição metal isolante, eu estou ilustrando aqui por esse diagramazinho de níveis de energia, né? Então, eu tenho a densidade de estados graficada em função da energia. Então, aqui está graficada a densidade de estados para aquela banda que eu chamei de LHB, né, Low Hubbard Band,
e a densidade de estado aqui para a banda desocupada, né, a banda que não está desocupada, que é o UHB, tá? E aqui a energia de Fermi, que eu estou definindo como a energia do elétron, do último elétron, a energia do elétron mais energético do material, está justamente aqui no finalzinho do LHB. Então, isso faz com que o material seja isolante. Por quê? Porque a banda de valência está totalmente ocupada, a banda de condução está totalmente vazia, então existe um gap de energia aqui que foi medido como sendo da ordem de meio eletronvolt, causado pelas correlações eletrônicas, e o material tem esse comportamento eletrônico, e não há nada que faça esse material ficar isolante, não há pressão que faça essas bandas se alargarem o suficiente para o material ficar metálico, tá bom? Então, a ideia que a gente tem aqui para tentar atingir esse comportamento crítico quântico era diferente. Bom, já que não deu certo a questão da pressão, vamos fazer um negócio diferente. Vamos tentar fazer uma substituição química nesse material e induzir certos níveis de impureza nesse diagrama de níveis. Então, vamos complicar um pouquinho esse diagrama de níveis e vamos incluir níveis novos causados pela incorporação de outros átomos na estrutura cristalina. Tá bom? Então, dependendo de qual átomo a gente faz a substituição, você pode ter, por exemplo, um nível de energia. Em geral, os níveis localizados são níveis aqui que na escala de energia são bastante estreitos, né? Então, eu estou representando aqui por uma linhazinha estreita. Então, que aqui, nesse caso, seria um nível que eu chamo de nível de aceitador, né? Acceptor level, baseado na física de semicondutores, né? Em que quando você tem uma dopagem, uma substituição que induz um nível de aceitador entre a banda de valência e a banda de condução, o que acontece é que, efetivamente, você reduz o gap, tá? Entre a banda de condução e o primeiro nível disponível, né? Então, você precisa de uma energia menor para promover um elétron que está aqui na banda de valência para fora, para algum outro lugar. E isso faria, que aqui no caso seria o nível do aceitador, e quando você tira um elétron dessa banda LHB, passa a existir, né, ausência do elétron nessa banda, que é o que a gente chama de um buraco. E esse buraco, ele conduz a eletricidade, então ele é um portador, e esse buraco, ele é o caminho, seria um bom caminho para induzir uma transição metal-isolante. Isolante-metal, no caso, passar da fase isolante para a fase metálica. Tá bom? Então, se a gente induz um nível de aceitador próximo aqui da camada da banda do final da banda de valência, a gente teria uma diminuição do gap. A gente poderia dizer que a gente estaria transformando o material de um isolante em um semicondutor. Tá bom? Por outro lado, dependendo ali de qual elemento a gente dopa, você pode fazer com que o nível de aceitador esteja abaixo da energia de Fermi, né? Isso faria com que esse nível fosse preenchido, né, pelos elétrons que originalmente estariam na banda de valência, tá? E quando você preenche o nível de aceitador com esses elétrons, você acaba tirando elétrons que estariam no LHB. Então, você faz com que a energia de Fermi passe a estar abaixo, né, do topo aqui da banda LHB. Então, basicamente, isso aqui é uma representação visual da indução de buracos no sistema. Então, a gente teria um metal do tipo P, né, um metal em que a condutividade é feita pelos buracos, né, pela falta de elétrons aqui no finalzinho da banda de valência. Então, esse seria o outro extremo. Assim, você teria um metal nessa situação e você teria um semicondutor ou um isolante nessa situação. E aí, o nosso comportamento crítico que a gente estaria buscando, ele seria atingido justamente no extremo, no limite em que o nível do aceitador ele coincide com a energia de Fermi do material, ele coincide com o finalzinho ali da banda de valência. Então, nesse caso, você não teria nem um metal e nem um isolante, e justamente você sentaria numa situação em que você está justamente no ponto crítico quântico, onde supostamente essas correlações quânticas acontecerão. Tá bom? Então, essa foi a nossa estratégia, então foi isso que a gente estudou. Então, eu volto aqui para a tabela periódica de elementos. Então, para pensar em possíveis substituições, você não pode substituir um átomo por outro que vai imediatamente dopar o material, tá? Porque se você fizer isso, essencialmente você já induziu a fase metálica. A gente não quer isso, a gente não quer dopar o material exatamente, a gente quer justamente ir naquele extremo ali, que você está quase dopando o material, mas ainda não. Tá bom? Então, para isso, você precisa fazer uma substituição química
trocando o irídio por um átomo que seja quimicamente equivalente ao irídio, então que vai ter níveis de energia próximos àquele nível de energia do JF igual a meio, e que são bons candidatos. Tá bom? Então, por isso, os candidatos aí do nosso, para essa física acontecer, seria, né, uma substituição com ródio ou com cobalto, por exemplo, que estão ali na mesma coluna da tabela periódica. A substituição de ródio já foi feita anteriormente por outros grupos, né, e estudada exaustivamente, e foi percebido que essa substituição induz a fase metálica a acontecer. Então, efetivamente, você está fazendo uma dopagem por buracos no material por uma substituição de ródio. Tá? Então, já era conhecida da literatura, então eu não vou revisar a literatura da dopagem da substituição de ródio, mas já era conhecido, quando a gente começou a estudar o sistema, que o ródio faz uma dopagem por buracos nesse material. Tá bom? Já o cobalto, ninguém deu muita bola para ele, então a gente resolveu falar, vamos fazer uma substituição de cobalto e produzir um material, que é esse material aqui, que é o material do nosso trabalho, que é o estrôncio 2, irídio 0,95, cobalto 0,05, oxigênio 4, tá? Ou seja, eu substituí 5% dos irídios por cobalto, e eu chamo esse material, vou chamar ele daqui para frente de cico, tá? Para não ficar toda hora lendo de novo essa fórmula química, sempre que eu falar de cico, eu estou falando desse material com a dopagem de cobalto. Quando eu falar do cio, eu estou falando do material puro, estrôncio 2, irídio, oxigênio 4. Então, o que a gente está fazendo aqui é, fundamentalmente, substituindo algum desses átomos azuis de irídio por átomos de cobalto na estrutura. E a gente fez um estudo sistemático desse material, tanto do ponto de vista cristalográfico, quanto do ponto de vista de propriedades eletrônicas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tenta crescer, bom, primeiro, a gente fez amostras cerâmicas, né, desse material, porque a gente poderia ter feito cristais únicos também, né? A gente tem a receita para isso, mas a gente preferiu fazer amostras cerâmicas, porque essas amostras cerâmicas a gente consegue um controle estequiométrico melhor em relação aos monocristais. Tá? Então a gente cresceu amostras cerâmicas por reação em estado sólido. Isso aqui é um pedacinho de um difratograma de raio-x desse material, ou seja, intensidade como função do 2θ, do ângulo de difração do raio-x, que essencialmente dá para a gente informação sobre a estrutura cristalina. Tá? Então, a gente tem os picos de Bragg, o pico 1,6, o pico 2,00, tá? Né, que estão nas posições e intensidades esperadas para essa estrutura que está desenhada aqui à esquerda, tá? Para o cio, para o composto puro. Para o composto com cobalto, para o cico, os picos de Bragg acontecem também mais ou menos na mesma posição, só que tem uma diferença importante, que os picos eles ficam assimétricos, tá? E as assimetrias acontecem para lados diferentes, dependendo de quais reflexões que a gente está observando. Então, perceba que para a reflexão 1,6, aparece uma assimetria à direita, para mais altos ângulos, e a reflexão 2,00 aparece uma assimetria para mais baixos ângulos de difração. E esse fenômeno, esse fenômeno ele é entendido, né, dentro aí da cristalografia, né, como devido às falhas de empilhamento, stacking faults, ou seja, então a gente tem esse empilhamento das camadas A, B, C, D, e esse empilhamento ele pode eventualmente ter falhas, né, ou seja, de repente você tem A, B, C, D, A, B, C, D, e depois você tem A, B, A, B, em vez de A, B, C, D. Então essas falhas de empilhamento causam esse efeito nos difratogramas de raio-x, e é o que está acontecendo aqui. Então, a substituição de alguns átomos de cobalto, alguns átomos de irídio por cobalto, altera ou perturba, né, o potencial de interação entre os átomos, que estabiliza a estrutura cristalina, e como esse empilhamento é um empilhamento relativamente frágil, né, ou seja, a energia de ligação que causa esse empilhamento não é a energia elástica, né, causada que favorece um empilhamento em relação a outro tipo de empilhamento, não é muito, assim, a diferença de energia entre os diferentes empilhamentos não é tão grande. Então, quando você provoca uma perturbação na estrutura, né, uma desordem na estrutura, você causa também uma perda de coerência nesse empilhamento, e é isso que a gente está vendo aqui nesse caso aqui do ciclo. Tá bom? O fato do empilhamento, de você ter falhas de empilhamento, não implica que as camadas propriamente ditas têm uma baixa cristalinidade, tem uma baixa qualidade estrutural. Eu posso ter camadas muito bem, com uma cristalinidade muito boa, só que com algumas falhas de empilhamento entre elas, tá? Então, a gente resolveu estudar essa qualidade estrutural dentro de cada camada,
através de espectroscopia vibracional, ou seja, estudando os modos normais de vibração, por uma técnica chamada espectroscopia Raman, tá? E aí a gente estudando esses modos normais de vibração, a gente estuda a largura desses modos, por exemplo, o aparecimento de novos modos, e com isso a gente consegue inferir sobre a qualidade estrutural do motivo, né, da camada desse material, que é onde tem as ligações químicas mais fortes. Tá? Então, essa aqui é o espectro Raman do CIO, do material puro, em relação ao SiCo, tá? E a gente percebe que existe os picos, as vibrações, né, os picos associados às principais vibrações, eles se mantêm mais ou menos nas mesmas posições, nas mesmas energias, né? E a largura desses picos também são mais ou menos a mesma, o que já é um bom sinal, ou seja, o fato desses picos, essas vibrações não terem alargado, é um sinal de que a substituição de irídio por cobalto, pelo menos nessa faixa de 5%, não está alterando significativamente a estrutura interna ali da camada. Tá? Então, a estrutura, você não está perdendo, você não está desordenando muito essas camadas. Tá bom? Tem outras, tem pequenos efeitos que acontecem aqui no espectro Raman, que eu também não vou ter tempo de entrar em detalhes, mas basicamente a moral da história aqui, desse experimento aqui, a dopagem, a substituição de cobalto, causa efeitos estruturais perceptíveis, mas são efeitos pequenos. E pequenos quando comparados a outras substituições, como, por exemplo, a substituição de rutênio, que havia sido estudada antes, que uma pequena substituição de rutênio ali tem um efeito enorme aqui no espectro Raman do material, como visto ali por outros autores, indicando que o rutênio, né, talvez pela diferença do tamanho entre os átomos, assim, ele realmente perturba de forma significativa as camadas de irídio e oxigênio. Enquanto que o cobalto, ele aparentemente, ele é bastante benigna ali para a substituição de cobalto, é bastante benigna para a estrutura, ela não causa grandes alterações na estrutura do material, o que é um bom sinal. Depois a gente estudou a resistividade elétrica do material. Então, aqui a resistividade em função da temperatura, claramente, aqui para o CIO, né, é um comportamento isolante, um bom isolante, tanto é que abaixo de 50 Kelvin a gente nem consegue medir a resistividade, ela atinge valores acima de 10 a quinta a 1 centímetro, tá? Já para o SiCo, o que acontece é que o material ele não fica metálico, né? Porque o metálico era para inverter aqui a derivada, né, o sinal da derivada, na verdade isso não aconteceu, não inverteu, não virou metálico, mas também você percebe que a resistividade, o valor absoluto da resistividade mudou bastante, né? Várias ordens de grandeza com essa substituição, que é um bom sinal que realmente o cobalto ele está introduzindo níveis ali no nosso diagrama de níveis que estão mais próximos ali à energia de Fermi e favorece pelo menos vamos dizer, a presença de portadores, mesmo que sejam portadores induzidos pela temperatura, termicamente ativados, né? Então, isso diminui a resistividade elétrica do material. A gente percebeu que a resistividade elétrica do SiCo, ele poderia ser fitada desde 2 Kelvin até 300 Kelvin por uma lei de potência, ou seja, resistividade proporcional à temperatura elevada a menos X, onde X é um parâmetro de fitting, e a gente fitou esse X como sendo 1.075, ou seja, muito próximo de 1. Tá bom? Isso pode ser melhor entendido. Bom, dá para ver que o fitting tá, né, esse gráfico está em escala logarítmica, o fitting ficou bem legal. Se a gente inverte, em vez de trabalhar com resistividade, a gente trabalha com condutividade, que é o inverso da resistividade, a gente percebe que a condutividade, quando a gente grafica ela em uma escala log-log, fica praticamente uma linha reta, tá? Fica bem próximo de uma linha reta, e isso é uma assinatura de fato de que existe uma lei de potência aqui na resistividade. Tá? Da condutividade ou da resistividade, né? Então, a condutividade, o fato dessa curva ser próxima de uma linha reta mostra que realmente a gente está muito próximo aqui de uma lei de potência. E se eu faço o fitting aqui, utilizando, né, desde 3 Kelvin até 300 Kelvin, a gente extrai um coeficiente 1.075, que é aquele que eu já tinha reportado para vocês no slide anterior. Se a gente força um pouco a barra e faz o fitting só para baixas temperaturas, para ver, vamos dizer, o limite aqui desse comportamento para baixas temperaturas, o parâmetro, esse xzinho, esse expoente aqui, fica 1.003, mais ou menos 006, ou seja, ele fica 1 dentro aqui da nossa precisão, dentro da nossa resolução
experimental. Então, aparentemente, a gente tem um comportamento da condutividade ser muito próximo, ou dentro aqui do que a gente pode dizer, igual a um comportamento linear. A condutividade aumenta com a temperatura, tá bom? Linearmente. Então, o fato de ser ρ proporcional a T significa que o material não é metal, né? Porque significa que para T igual a zero, sigma igual a proporcional a T, significa que para T igual a zero, sigma igual a zero. A condutividade é nula, então não pode ser um metal. É nula para T igual a zero, então não pode ser um metal. Mas também não é um isolante, porque um isolante, né, independente de quais são os detalhes, de que tipo de isolante a gente está falando, o isolante ele sempre segue uma exponencial, né? A resistividade ela vai decaindo exponencialmente com a temperatura, e não é o caso. Aqui a gente está falando de uma lei de potência, tá? E, na verdade, uma lei de potência é uma assinatura de um ponto crítico quântico, envolvendo uma transição de metal isolante. Então, essa é a primeira, né, talvez a mais forte evidência que a gente tem, que, de fato, a substituição de cobalto, ela induziu essa transição crítica, essa transição quântica. Bom, a gente estudou magnetização em função da temperatura, e a gente percebeu que, com essa substituição de cobalto, o material ele manteve a temperatura de transição magnética em torno de 240 Kelvin, que é do material puro. Então, apesar do que o cobalto ele ter tido um impacto muito grande nas propriedades de transporte do material, ele não foi, essa substituição não foi capaz de alterar a temperatura de ordenamento magnético, ela continua em torno aqui de 240 Kelvin. Vamos dizer, o valor de saturação aqui da magnetização ali diminuiu. Isso provavelmente tem a ver com o fato de que o cobalto ele tem um momento magnético muito maior do que o irídio, e ele pode estar apontando na direção oposta do irídio, né? Então, mesmo um pouquinho de cobalto é o suficiente para reduzir bastante ali o valor absoluto da magnetização. Mas a informação importante aqui é que vamos dizer, a estrutura magnética não foi desestabilizada com a substituição de cobalto, no sentido de que a transição magnética não foi para T igual a zero. Ela ficou ali em T igual a 240 Kelvin, a temperatura de ordenamento. Alguém pode estar pensando, mas você não falou que o material era antiferromagnético? Isso aqui parece uma curva de magnetização de um ferromagneto. Na verdade, o que acontece nesse material, se vocês se lembram, a gente tem as camadas A, B, C, D, cada uma apontando numa direção diferente, mas para um campo magnético da ordem de alguns quilogauss, você consegue fazer com que todas as camadas, o A, B e o C e D, continua, né, com essa estrutura não colinear, mas aí você consegue fazer com que todas elas estejam tendo seu momento líquido apontando na mesma direção. Então, você consegue induzir ali uma transição com campos baixos, uma transição dessa estrutura magnética menos, mais, menos, para uma estrutura mais, ou seja, uma estrutura que tem um momento magnético, ferromagnético, líquido, e aí você percebe que essa fase contribui para uma magnetização observável, macroscópica no material, e essa temperatura de transição é a temperatura de transição, vamos dizer, de longo alcance aqui, magnética de longo alcance do material. Uma propriedade importante aqui que eu vou mencionar também é que você tem uma magnetorresistência bastante importante do material puro, né? O material puro tem uma magnetorresistência da ordem aqui, na nossa policristalina, é da ordem de 10%, e ela tem uma esterese em função do campo bastante importante, enquanto que essa esterese segue, ela segue aqui vamos dizer, a esterese que acontece na curva de M por H, da magnetização por H também. Então, é o efeito de magnetorresistência associado à esterese da magnetização, mas já o composto SiCo, né, o composto com cobalto, a magnetorresistência é fortemente reduzida, tá? Ela diminui bastante, ela é praticamente uma ordem de grandeza menor, tá? E a magnetorresistência, ela é entendida, ou pelo menos ela já foi estudada antes, né, em materiais monocristalinos. Em monocristais, a magnetorresistência tem uma ordem de grandeza muito maior aqui. Ela tem, se você aplica um campo magnético na direção do plano, e mede a resistividade na direção do plano, você tem uma resistência inicial aqui, vai 5 vezes 10 a 3, 1 centímetro, que vai para 2 vezes 10 a 3, 1 centímetro. É da ordem de 50%, 60% a magnetorresistência para campos baixos. Tá? E esses campos em que essa magnetorresistência acontece, ela justamente está relacionada com a transição da estrutura magnética do mais, menos, mais,
para o mais. Então, essa magnetoresistência está associada a essas duas fases magnéticas diferentes que competem entre si e tem uma resistividade associada a elas diferentes. Tá bom? Então, isso implica que qualquer que seja o mecanismo de espalhamento de carga que leva à resistividade elétrica no material puro, esse mecanismo de espalhamento ele é fortemente mascarado quando a gente faz uma substituição de cobalto pela presença dos cobaltos. Então, eu vou entender esse resultado como sendo que a presença de cobaltos faz com que o próprio cobalto passe a ser um centro espalhador, e é um centro espalhador que vai estar lá o tempo todo, ou seja, ele não depende do campo magnético. Então, você faz com que o livre caminho médio do processo de espalhamento fique reduzido devido à presença do cobalto, e ele vai ser reduzido, então ele vai ser da ordem de grandeza da distância entre os átomos de cobalto, que é da ordem de 8 angstroms desse material. Tá? Enquanto que no CIO, no material puro, supostamente o livre caminho médio, ele dos portadores induzidos pela temperatura, é um livre caminho médio muito maior do que esses 8 angstroms, e por isso ele é sensível aí à transição magnética, induzida pelo campo. Eu vou ter que passar agora mais rápido. A gente também observou o acoplamento elétron-fônon nesse material, por espectroscopia Raman, e o acoplamento elétron-fônon essencialmente acontece quando você tem um contínuo de energias de excitação dos elétrons numa região de energia que coincide com a energia dos fônons. E aí, quando acontece isso, você tem a possibilidade de que os fônons obtidos e medidos por espectroscopia vibracional, por exemplo, espectroscopia Raman, eles começam a ficar com um formato assimétrico. Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, o material puro, a 20 Kelvin, a gente tem um dos fônons aqui, dá para ver claramente que ele tem uma forma lorentziana, que é a linha azul, mas para o SiCO, né, para o material dopado, o formato do fônon, ele fica claramente assimétrico, dá para ver melhor se você pegar a linha de base aqui, que é essa linha pontilhada, você vê claramente que existe uma assimetria entre o formato de linha para mais altas energias em relação a baixas energias, ele fica muito mais assimétrico. Aí, à medida que a gente aumenta a temperatura, essa assimetria também vai ficando mais acentuada. Então, essa assimetria, ela revela que existem excitações eletrônicas numa escala de energia muito baixa, que coincide com a escala de energia dos fônons, que a gente está falando da ordem de milieletronvolts. Tá? E isso não é esperado para um material isolante. Para o material isolante, né, as excitações, para ter excitação eletrônica, você precisa ou excitar o material com a temperatura, né? Então, a temperaturas baixas você não teria excitação eletrônica, você teria um gap de meio eletronvolt e abaixo desse gap não teria excitação eletrônica. Enquanto que para o SiCO, a gente observa a excitação eletrônica interferindo com os fônons, mesmo a baixas temperaturas. Então, existem excitações eletrônicas de muito baixa energia nesse material. A gente graficou o fator de assimetria do fônon em função da temperatura, e a gente percebe que ela vai aumentando à medida que a temperatura aumenta, e isso provavelmente tem a ver que com o aumento da temperatura você vai induzindo portadores de carga que tendem a reforçar esse efeito de interferência, que a gente chama de interferência Fano, tá? Esse é o efeito que a gente está observando aqui. A gente estudou magnetismo também por espectroscopia vibracional, e a gente também chegou à conclusão que os fônons, eles são sensíveis, a energia dos fônons é sensível à temperatura de ordenamento magnético, tanto no CIO quanto no SiCO, né, nos dois materiais, você tem uma frequência aqui um outro fônon que a gente estudou, em 395, essa frequência varia com a temperatura, existe uma parte desse comportamento que é um comportamento normal, que seria a linha pontilhada ou a linha tracejada, e uma parte que seria um comportamento anômalo devido à presença do ordenamento magnético. Então, quando você subtrai só a parte anômala, você fica com um deslocamento anômalo dos fônons que zera aqui em cima da temperatura de ordenamento magnético em 240 Kelvin. Isso é mais uma evidência de que o magnetismo do material ele não é suficiente, ele não é bastante impactado pela presença do cobalto. Você consegue impactar a existência de portadores elétricos, mas não consegue impactar o magnetismo. Bom, a gente estudou um modelinho para tentar interpretar esses resultados, e eu não vou entrar em detalhes no modelo, mas eu vou só representar graficamente aqui como é que esse modelo funciona.
Esse modelo funciona assim, pensando numa banda de valência, né, LHB, uma banda de condução, por um gap, e com o nível de impureza do cobalto 3, justamente no nível de Fermi, que é justamente aquilo que eu tinha proposto para vocês lá no início do seminário. Então, a T igual a zero, a condutividade do material é zero, porque não há portadores, tá? A banda de valência estaria totalmente preenchida. Mas, à medida que a temperatura vai aumentando, você começa a ter energia sendo fornecida, energia térmica sendo fornecida para os elétrons que estão na banda de valência, suficientemente alta para que alguns elétrons passem para o nível isolado, né, esse nível de impureza, tá bom? Então, isso cria buracos na banda de valência, e esses buracos, então, passam a induzir a existência de portadores que vão aumentando, o número de portadores vão aumentando à medida que a temperatura aumenta, tá bom? Então, isso vai fazendo um efeito de um aumento aqui de número de portadores com o aumento da temperatura. Então, a gente faz um estudo aqui bastante simples, né, considerando, né, que a densidade de estados vai com a raiz quadrada da energia menos a energia de Fermi, e, portanto, o número de portadores seria a integral da densidade de estados. Bom, o número total de portadores, de elétrons que sofrem aqui uma excitação, então tem a ver com a integral aqui da densidade de estados, né, ponderada aqui por um fator de ocupação térmica, tá? Então isso dá vamos dizer, um número total de portadores proporcional a T elevado a 3 meios. A energia cinética média desses portadores é proporcional à temperatura, e aí com essas informações a gente usa um modelinho clássico, né, de espalhamento, que é o modelo de Drude, que vocês devem ver ali no curso de estado sólido, em que existe, né, um tempo de espalhamento, né, entre o portador sofrendo um espalhamento e o espalhamento seguinte, relacionado como sendo a razão entre o livre caminho médio e a velocidade média dos portadores, tá? Só que a velocidade média a gente já obteve a partir, né, da energia média desses portadores, e no final da história a gente chega à conclusão, né, que o tempo de espalhamento é proporcional a 1 sobre T elevado a menos meio, de tal forma que a condutividade, que é proporcional ao tal vezes N de T, ao produto do número de portadores vezes tal, seguindo aí o modelinho de Drude, essa condutividade ela fica linearmente proporcional à temperatura, que é justamente o comportamento observado experimentalmente pela gente. Então, eu interpreto isso, eu entendo isso com a comparação desse modelinho ultra simplificado com o resultado experimental como uma evidência de que esse diagraminha de níveis que eu estou colocando aqui de fato, reproduz a situação que acontece no material que a gente está estudando. Tá bom? E mais do que isso, se eu pegar a informação do livre caminho médio do ciclo, da ordem de 8 angstroms, que a gente evidencia ali pela medida de magnetorresistência, e se eu considero que a massa efetiva da banda LHB é maior do que a massa do elétron livre, a gente chega à conclusão que a massa desses elétrons que estão termicamente induzidos, esses portadores termicamente ativados que estão contribuindo para a resistividade, eles teriam uma massa renormalizada da ordem de acima de 700 vezes a massa do elétron livre. É uma massa extremamente grande. Então, isso nos remete a uma proposta de que a gente ter atingido, né, o ponto crítico quântico nesse material, e está justamente nesse ponto, a gente começa a ver coisas estranhas, e nesse caso, as coisas estranhas que a gente está vendo é justamente um comportamento desses portadores induzidos pela temperatura, ou ativados pela temperatura, que se comportam como se fosse férmions pesados, né? Que é toda uma outra área ali da física da matéria condensada, né? Que é a física dos heavy férmions, assim, ou seja, que aparentemente há uma conexão entre as duas coisas acontecendo nesse material, e aqui, para talvez provocar vocês, né, de que isso talvez não seja tão absurdo assim, se eu pego o diagrama de níveis que foi proposto aqui para esse material e comparo com o diagrama de níveis padrão, clássico, né, de livro-texto, para a densidade de estados, né, que acontece em uma ressonância de Kondo, em uma ressonância de Kondo, essencialmente, o que você tem? Você tem um nível localizado, né, e elétrons de condução que tendem a blindar, que tendem a fazer um efeito de blindagem ali do momento
magnético do nível localizado, e isso causa um aumento vamos dizer, da resistência elétrica devido ao efeito Kondo. Tá? Então, o efeito Kondo ele é gestado numa situação em que você tem um nível localizado coexistindo com níveis delocalizados, vamos chamar assim, né? Níveis, bandas mais dispersas. Tá? E se a gente olhar para esse diagrama de níveis que a gente está propondo para esse material, é exatamente o que está acontecendo. Né? Você tem um nível localizado, tá? Que alguns desses níveis vão estar ocupados por elétrons que foram termicamente ativados, e você tem elétrons, abre aspas, elétrons de condução, não são rigorosamente elétrons de condução, mas são elétrons que são, na verdade, buracos que foram termicamente ativados, né? E esses buracos, eles sentem a proximidade desse nível localizado, tá? E pode ser que a física que emerja daí seja uma física de heavy fermions, tá bom? Seriam heavy fermions que estão acontecendo, ou um fenômeno físico inspirado, né, na física dos heavy fermions, que está acontecendo não para terras raras, que é onde normalmente acontece aqui, vamos dizer, os materiais heavy fermions acontecem, mas também, né, também pode acontecer o efeito Kondo em outras situações, né, em que elementos magnéticos, em geral, são dopados, né, numa matriz metálica. Mas o importante aqui é que, aparentemente, existe uma conexão aqui entre a grande massa renormalizada observada aqui no nosso experimento, e teria, então, uma conexão com uma ressonância de Kondo entre os portadores termicamente ativados e o nível de impureza do cobalto 3+. Tá? Isso uma especulação que está sendo feita, mas é uma especulação bem fundamentada. Espero que vocês tenham concordado que seja uma especulação bem fundamentada. E aí eu termino com as conclusões, né? Então, esse composto aí, o cico, é um composto localizado na fronteira de uma transição metal isolante, com flutuações críticas quânticas, eu espero ter convencido vocês disso. As temperaturas de transição magnética e acoplamento spin-fono, a temperatura de transição magnética e o acoplamento spin-fono não são alterados significativamente pela incorporação do cobalto, o que indica que o network, a estrutura magnética, ela não é significativamente alterada pela presença do cobalto. Tá? E, além do mais, a gente tem um composto com alta qualidade cristalina, apesar da substituição de 5% de cobalto. Os portadores induzidos pela temperatura têm massa renormalizada muito superior à massa do elétron livre, sugerindo, então, uma física similar à dos férmions pesados. E aí, né, entra aqui o nosso wishful thinking, né? Flutuações críticas quânticas envolvem excitações de caráter misto, tá? Porque a gente está justamente, nesse caso, em particular, a gente está falando de flutuações críticas quânticas em iridatos, que tem toda aquela física dos níveis ter um emaranhamento entre grau de liberdade orbital e de spin. Então, essas excitações termicamente ativadas, essas flutuações, elas têm caráter misto, elas não são só uma flutuação de carga, uma excitação de carga. Ela é uma excitação de carga, mas também tem um caráter de excitação magnética e de excitação orbital. Tá? Tudo junto, tá? É uma excitação mista. Tá? Então, provavelmente, um estudo mais detalhado desse material pode abrir caminho aí para uma física bastante interessante que não foi investigada ainda. Tá? Então, é isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Agradeço aí a atenção. Muito obrigado pela excelente apresentação, Eduardo. A gente pode passar para as perguntas. Olhando aqui no chat, a gente tem a primeira pergunta do Pedro Venezuela. Ele pergunta, né, naqueles diagramas iniciais, eu tinha entendido que as bandas UHB eram parcialmente ocupadas e não vazias. Deixa eu voltar lá. No diagrama inicial de energias. Aqui, talvez? Não, lá na introdução. Não. Na introdução? Quando você fala do irídio 4+, 5+... Aham. Aqui? Sim. Então na verdade, você tem o 5+, então, né? Tá. Você tem o irídio 4... você tem o irídio 4+, que ele é um 5D5. O irídio 4+, ele tem 5 elétrons nessa camada 5D. Então, um composto não dopado ele é representado por esse primeiro diagrama aqui, né, com 5 elétrons. Tá? Então, aqui eu peguei essa figura de uma outra referência, então, aqui do lado direito, ele deve estar falando do irídio 5+, né, que seria induzido por uma eventual dopagem de carga, e você está introduzindo buracos na banda LHB. Tá bom?
Então, quando você efetivamente faz uma dopagem de carga, você teria uma coexistência aqui de irídio 4+, e irídio 5+, então aí sim você teria uma banda LHB parcialmente preenchida e você estaria numa situação de um metal. Ah, tá, entendi, obrigado. Que é o que acontece com a dopagem de ródio. Com a substituição de ródio, é justamente isso que acontece. Uhum. Bom, obrigado. Mais uma pergunta do Pedro. Se aumentar a concentração de cobalto, você acredita que dá para ver a transição isolante-metal? Boa pergunta, né? Se perguntar isso para um experimental, eu vou responder, vamos fazer a medida, né? Não sei. Eu acredito que na verdade, você aumentando a concentração de cobalto, você está aumentando a desordem do sistema, mas você não está alterando esse equilíbrio de níveis, né? Eu não acredito que você faça para induzir uma transição metal-isolante, você precisa alterar a posição do nível do aceitador, né? Desse nível do cobalto 3+, que seria um nível de dopagem. Quando você popula esse nível, você está dopando, né? Você está fazendo com que o cobalto seja 3+, e que o irídio fique 5+. Quando esse nível não está populado, você faz com que o cobalto seja 4+, e o irídio também é 4+, então não faz nada na banda do irídio. Então, para induzir a transição metal-isolante, se você aumenta a quantidade de cobalto, você só vai induzir a transição metal-isolante se, além de aumentar, vamos dizer, o número de estados disponíveis, você também consegue fazer esse nível mover para lá ou para cá. Uma coisa que a gente está pensando em fazer, de fato, claro, a gente vai ter que fazer esse estudo sistemático, né, porque esse primeiro estudo que a gente fez nessa composição específica tem resultados muito promissores, então justifica um estudo sistemático que a gente vai fazer quando a pandemia deixar, mas é em função da substituição de cobalto. Mas uma aposta que eu estou fazendo, que eu acho que é uma aposta até melhor, é ficar nessa substituição com 5% de cobalto e induzir portadores, né, colocar ou tirar portadores, substituindo alguns átomos de estrôncio por lantânio, por exemplo. Tá? Porque aí você mantém esse nível de cobalto, mas você muda a energia de Fermi. Tá? Então, aí você tem né, aí sim você pode ter aí uma situação que você já tem o composto metálico mesmo até igual a 0. Mas, enfim, tem uma gama de possibilidades muito grande aí de coisas aí que a gente precisa fazer ainda. A gente tem que medir calor específico do material. Esse modelinho que está colocado aí, ele te dá uma predição muito clara de como que deve ser o calor específico do material, né? A gente não conseguiu fazer ainda pela pandemia. A gente precisa fazer medida de espectroscopia, de raio-x, espectroscopia de fotoelétrons, para ver justamente como que são os níveis de energia ali próximo do nível de Fermi. Porque a conclusão do que o nível do cobalto caiu em cima do nível de Fermi é uma conclusão baseada em resultados indiretos, vamos chamar assim, uma medida, a gente comparou o resultado de resistividade com um modelinho ali, ultra simples de como que seria ali, um modelinho de Drude, né, de como que seria a resistividade desse material, e deu linear também, se esse nível de energia, se esse diagrama de energia estiver correto. Tá? Então, bateu. E o fato de que, por espectroscopia Raman, você vê excitações eletrônicas de muito baixa energia, também é uma evidência de que a gente está nessa situação, porque se a posição do nível do cobalto tivesse com um gap aqui significativo, para a temperatura próxima de 0, você não veria você não teria essa interferência de níveis eletrônicos com os fônons. Os níveis eletrônicos as excitações eletrônicas estariam numa escala de energia diferente. Tá? Pelo fato de a gente ver essa interferência, quer dizer que as excitações eletrônicas estão numa escala de energia muito baixa, de dezenas de milieletronvolts, mesmo até igual a 0. Então, isso passa para a gente a ideia de que realmente a gente meio que, por sorte, vamos dizer assim, ou talvez uma sorte bem, sei lá, um chute bem feito, a gente conseguiu fazer com que esse nível do cobalto 3+, esse nível de impureza, caísse justamente ali no nível de Fermi e caísse justamente ali no ponto em que a gente está numa transição de fase quântica. Mas eu concordo com a ideia que, em geral, que está sendo colocada, de que para a gente falar de transição quântica, né, a gente tem que ir desde a fase isolante até a fase metálica, mostrando, né, que você consegue, utilizando um fator único, né, um fator de controle, passar da fase metálica para a fase isolante, passando aí no meio do caminho pelo ponto crítico, né? Então, eu concordo que esse é o que o referi vai falar para a gente, com certeza. Tá? Você tem que fazer o estudo sistemático e mostrar que nessa composição é a transição quântica, e para as outras composições, você ou está do lado metálico ou está do lado isolante.
Então, estamos esperando esse comentário do referi, mas a gente achou que esses resultados que a gente tem aqui, eles já são interessantes e são robustos e sólidos o suficientes para a gente propor tudo isso que a gente está propondo só com essa amostra. Tá? Beleza, obrigado. Bom, o Daniel Jonathan teve que sair, te dar os parabéns pelo seminário. Tá, obrigado. Aí o Caio Levenkopf tem uma pergunta, ele falou: Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. Sobre sua especulação, a física de Kondo e heavy fermions é consistente com o modelo utilizado para explicar a dependência linear da temperatura com a condutividade? Esse modelo é um modelo tão simples que ele só assume que existe uma massa renormalizada, uma massa. Então, o heavy fermion é basicamente essa massa ser um número muito grande, é isso que sugere que esse portador é um heavy fermion. Mas agora, é claro que não foi feita nenhuma tentativa de um modelo mais sofisticado já, vendo se de fato, ou seja, né, você teria, do ponto de vista, né, de correlações e todos os ingredientes que você poderia colocar ali nesse modelo, nessa situação física, eu não saberia dizer que se, vamos dizer, esse resultado que a gente está colocando aqui, ele sobreviveria, que esse resultado é drude. Então, a única coisa que fala sobre a natureza do portador é a massa. E essa massa que a gente obteve, basicamente comparando, eu não obtive o valor da massa teoricamente, eu obtive, né, o valor experimental de que a condutividade é proporcional à temperatura, e obtive o modelo de Drude nessa situação em que você tem esse ponto crítico quântico, qual seria a relação de proporcionalidade entre condutividade e temperatura. E, bom, o expoente, né, vamos dizer, do fator de potência deu 1, o que é um bom sinal. Aí, dessa comparação, eu peguei o valor, a constante que está multiplicando a temperatura do experimental e comparei com esse resultado aqui do modelo de Drude, e dali eu extraí a massa do portador. Essa massa do portador, 700 vezes a massa do elétron. Maior, né? Tem que ser maior do que 700 vezes a massa do elétron. Tá bom? Mas eu não classifico isso nem como um modelo teórico. Isso é só, vamos dizer, uma interpretação dos dados de resistividade utilizando o modelo de Drude. Mas, de fato, tem que ser feito um modelo mais sério aí, para uma física de Kondo, mesmo acontecendo aí nesses materiais, para ver se realmente isso pode acontecer mesmo. Obrigado, Caio, pela pergunta. Obrigado. A próxima pergunta é do Daniel Lourenço Santos. A massa do CO é bem menor que a do irídio. O fato de dopar com cobalto mudaria de maneira significativa o efeito da interação SO no material? Isso não seria relevante também para análise? Eu acho que isso vai ficando cada vez mais relevante à medida que você vai colocando mais cobalto na estrutura, né? Se você colocar 50% de cobalto e 50% de irídio, aí você tem uma banda ali que é uma banda de caráter misto, irídio, cobalto, etc. Aqui, o tratamento que a gente está fazendo uma substituição de 5%, que é vamos dizer, uma dopagem, uma substituição ainda pequena o suficiente que justifica a gente fazer uma visão, pelo menos, desse problema, como se fosse uma visão emprestada da física de semicondutores. Ou seja, você tem impurezas e, vamos dizer, o diagrama de níveis do cobalto, a gente entende como sendo níveis de impureza, tá? E as bandas do irídio ficariam, essencialmente, intactas, tá? A única coisa que a banda de impureza pode fazer é tirar elétron, ou colocar elétron. A única coisa que o nível de impureza pode fazer é tirar ou colocar elétron ali nas bandas do irídio oxigênio. Então, essa é a visão que a gente está tendo para elaborar, vamos dizer, toda essa história que eu contei para vocês hoje. Mas, assim, de fato, se você tem um material ali, sei lá, 50% de cobalto, 50% de irídio, aí a física do irídio mistura com a física do cobalto, fica uma maçaroca ali. Aí realmente teria que pensar como isso poderia ser tratado, e isso pode depender também da estabilidade ali da estrutura cristalina, quando você faz uma substituição tão grande. Tá, mas para pequenas substituições, a gente está inspirado aqui na física de impureza. Assim. A gente está pensando no cobalto 3 como sendo uma impureza. Então, essa impureza tem níveis de impureza que são níveis bastante estreitos em energia.
como se fossem átomos isolados ali na matriz cristalina. Tudo bem? Obrigado, Daniel. Bom, o Lucas comenta que tem que sair, agradece pelo colóquio. O Eduardo Pitar, ele fala: Eduardo, parabéns pela palestra, mas além de substituir LA na amostra SICO, não poderia aplicar pressão? Boa ideia. Se a gente fizer isso, a gente põe seu nome também, Eduardo. É boa ideia. A gente não tinha pensado nisso. É uma possibilidade a gente em vez de mexer na... Ou seja, uma vez que a gente chegou na transição de fase quântica, está no ponto crítico quântico, se a gente acredita que a gente está exatamente no ponto crítico quântico, talvez seja uma boa ideia agora, nesse ponto, aplicar pressão e ver o que acontece com a pressão. Porque aí, sem dúvida, você vai alterar aqui esse equilíbrio aqui entre as bandas de valência, os níveis de impureza, e aí as coisas vão acontecer, e aí pode ser que a gente consiga usar o parâmetro de controle, em vez de uma substituição química, manter a substituição química fixa, e o parâmetro de controle ser a pressão externa. É uma boa ideia, sim, Eduardo. Obrigado. Bom, Tamires de Brito dá os parabéns, o Caio agradece a resposta, o Daniel também, e não tem, Eduardo Bittar também, e não temos mais nenhuma pergunta no chat. Então, acho que não vai aparecer mais nenhuma agora. Então, eu convido todos a ligarem seus microfones e vamos dar uma salva de palmas, então, ao nosso palestrante. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi um prazer apresentar esse trabalho para vocês. A gente que agradece. Foi muito bom. E aí, vamos ver o que acontece no futuro, né? A gente precisa fazer mais medidas, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Granado. Muito interessante, como sempre, seus trabalhos. Valeu, muito obrigado. Está no archive já? Ainda não. A gente submeteu semana passada e eu, em geral, assim, quando tem um grau aí de novidade no trabalho, especulação, a gente espera a primeira rodada dos referis para ver se vai ser muito enxovalhado ou não o trabalho, e aí depois põe no archive. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos esperar os referis, o que eles falam na primeira rodada, ver se eles gostaram ou não. E aí, se não tiver nenhum grande problema, a gente põe no archive. Ok, valeu. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Bom, eu vou interromper a gravação.